Caríssimos amigos, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos iniciando o nosso trabalho, o nosso encontro das noites sextas-feiras, hoje com muitos visitantes. Olha que interessante. Mas não se preocupem, eles vão se acalmar, eles estão em busca de luz. Então vamos trabalhar com a luz do Cristo? É isso aí. Se quiser apagar ali só um pouquinho, para eles dar... Pode apagar. Pode, vai a outra também. Gino, e essa aqui. Só por um instante. Daqui a pouco a gente acende de novo. Bom, gente, nós vamos ficar um pouquinho na penumbra. Tá bom assim. Vai, agora acende de lá de trás. Aí. Só um pouquinho na penumbra. E daqui a pouco a gente acende a luz, que os nossos amigos já vão se adequar ao conteúdo da noite, os seus devidos lugares, né, Marcos? Então não se preocupe. Gente, sexta-feira, com muita alegria, é o nosso momento de estudar a doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos. Então, hoje, o nosso tema é conhecimento do princípio das coisas. Nós vamos trabalhar com a questão de número 17 até a questão de número 20. Não é isso, Dora? Então, eu vou fazer a leitura inicial das questões e depois a gente volta perpassando cada detalhe. Até bom que a gente possa, através dessa leitura, nos acomodarmos, nos sintonizarmos com o projeto da noite. Então vamos lá. Conhecimento do princípio das coisas. Allan Kardec, na questão 17, questiona assim os espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Questão 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida em que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, precisa de faculdade que ainda não possui. Questão de número 19. Vocês estão gostando do ambiente assim, com pouca luz? Tá bom, não tá? Eu não sei pro pessoal de casa se está confortável, mas nós vamos chegar lá. Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Agora um comentário de Allan Kardec. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto mais deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, suas próprias inteligências o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E a questão 20ª.
Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Resposta: sim, se o julgar útil. Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. E por fim, um comentário de Kardec sobre essa questão: é por meio destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Marcão, vamos voltar ao que era antes. Então nós estamos hoje com um desafio: refletirmos sobre se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Então, na questão 17, nós fizemos a leitura toda, de todas as questões, para a gente poder agora trabalhar gradativamente. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Neste mundo. Então, quando está dizendo neste mundo, significa que nesse contexto de evolução no qual estamos vivenciando, nós ainda não podemos conhecer o princípio das coisas. E quando fala princípio das coisas, né, está se referindo à criação do universo? Pode ser. A criação do espírito? Como foi os nossos primeiros movimentos? Podemos também adequar nesse contexto. Ou seja, nós ainda somos muito infantis. Nos falta ainda muito elementos para que a gente possa ter informações que remontam à própria criação. Tá certo aí? Agora, a resposta é muito interessante. Porque quando os espíritos definem neste mundo, significa que em outros mundos, ou seja, dentro de um processo evolutivo, chegará um momento em que será dado a cada um conhecer o princípio das coisas. Ficou claro? Podemos passar? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Bom, eu fui deselegante no início, não enderecei um abraço aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, que está transmitindo nesse momento, e também aos nossos amigos do chat, que temos o Marco Aurélio, o representante. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Beto. Eu gostaria que você endereçasse um abraço, então, a todos. E já existe alguma consideração? Não temos considerações ainda não. Vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para o Cássio, para a Cleusa, para o Sérgio, a Rubenita, a Anitta, o Zé Aparecido, o Fausto e a Lourdes. Que bom. Um grande abraço para todos. Questão de número 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Carlos Alberto, mas voltou a questão? Senhor Murta, por favor, o lugarzinho do senhor está reservado pela Dora. Né? Aqui dá uma impressão que a pergunta é igual. Mas será que é? Então vou repetir. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? A primeira questão está se referindo ao princípio das coisas. Não, nesse mundo ainda não. Aqui a pergunta, a princípio, é a mesma. Mas nós vamos verificar que não é. Aqui está se referindo ao que é oculto. Não está se referindo ao que desconhecemos quanto à criação. O que está oculto. Então tem muitas coisas ocultas. Não é verdade? Que não necessariamente tem a ver com o princípio das coisas. Entenderam que a pergunta não é a mesma? Então os espíritos respondem assim: o véu se levanta
para ele, no caso o homem, à medida em que se depura. Na medida em que ele se eleva. Na medida em que o homem evolui. A depuração é nesse sentido. Tá? Porque a gente pode querer levar para as questões do puritanismo que não tem nada a ver aqui. Tá? Porque quando se fala em pureza, existe uma tendência a entrar em alguns meandros que não tem a ver com esta abordagem feita pelos espíritos. Então, depuração. À medida em que o espírito evolui, ele vai se depurando, ele vai se aprimorando, ele vai se livrando daquilo que não tem mais consistência, que tenha mais importância. Tá certo, Gino? Ficou claro a questão da depuração? Vocês estão se depurando? Sim ou não? O Gino completou, sem medo de errar. Todo mundo está se depurando. Todos nós estamos purificando. Inclusive a depuração eu posso até entrar no sentido energético também. Porque à medida que o espírito se eleva, até a própria estrutura do perispírito, ou seja, do corpo espiritual, e do corpo físico também vai se modificando. Então, a estrutura do seu perispírito é muito, mas muito mais evoluída do que um primitivo. Um espírito que está dando os primeiros passos no mundo ainda lá da retaguarda. Mas a nossa estrutura é extremamente inferior em se comparando com espíritos que têm uma estatura espiritual mais elevada. Eis uma singela explicação do porquê Jesus realizava tantas coisas que para o leigo é algo assim de sobrenatural. É um mistério. Mistério porque não se conhece as leis físicas, as leis espirituais que ele, Jesus, dominava. Tá certo? Então, quando ele anda sobre as águas, estão lembrados? Que os discípulos estavam no mar alto, aí de repente uma tormenta, ele suja, andando, levitando sobre as águas. Para os discípulos foi uma coisa extraordinária. Para nós seria também? Vocês vieram à reunião hoje? Hein? Não seria uma coisa sobrenatural? Você está pescando lá no São Francisco. Aí de repente, hein? Aí surge, imagine, né? Vai ser uma coisa espetacular. Por que espetacular? Porque nós ainda não estamos em condições de andar por cima da água. Porque a nossa fé é uma fé ainda muito incipiente. Não foi a história de Pedro? Ele não chamou Pedro para caminhar com ele sobre as águas? O que aconteceu com Pedro? Afundou. Aí Jesus, meu filho, aonde está a sua fé? Aí como falava o nosso querido Leão Zalho, né? É um homem de fé, é um homem de pouca fé, né? E no caso, existe o homem que tem uma fé, vamos dizer assim, ainda muito tímida, e tem aquele homem que o negócio dele é pouca fé. Ele só põe café, nada mais do que pôr café. Deu aí? Só para fazer uma brincadeira aqui, um trocadilho. Porque na realidade não basta falar assim, eu vou andar por cima das águas. Não faça isso, porque tu vai afundar. A fé aqui, dessa passagem, é uma fé que Allan Kardec abrilhanta para nós. Qual a fé? A fé raciocinada. A fé que pode encarar os fatos face a face. Todos os períodos. Então,
encarar não é só ver. É ver, compreender e se movimentar dentro de um contexto científico da lei. A gente vai lá no Tibete, lá no Oriente, com aqueles místicos que, por exemplo, andam por cima das brasas, dormem em camas de prego, já vivenciam experiências de levitação. Por quê? Eles dominam esta ciência. Eles foram preparados para vivenciar esses procedimentos, a definir para nós que é possível. É possível. Agora, no caso de Jesus, ele não precisa de preparação nenhuma terrena, porque a ascendência espiritual dele já consignava para ele a condição de um conhecimento pleno, como que se opera com as leis gravitacionais. Deu aí? Transformar água em vinho. E etc, etc, etc. Conhecia as propriedades elementares, né, do fluido cósmico universal, dos elementos da tabela periódica, né, chamados estequiogenéticos, né, desde o hidrogênio até o Urano, e já com conhecimento até subatômico. Ele tinha esse domínio. E a mente dele, pela capacidade, manipula, transforma a matéria de acordo com os seus desejos. Passa e vem, pode falar. Não, não vai dar. Eu falo, ó, essas faculdades que a gente ainda não tem aqui, terrenas, né? Sim. Que Jesus já possui, mas assim, e outros que já pisam aqui já conseguem ter próximos, né? Sim. Mas aí, o que você explica, tipo assim, no nosso lar? Que eu ando num aeróbus, que eu consigo andar com a mente. Eu já tenho uma preparação. Quer dizer que quando eu desencarno, eu pego um pouco essa faculdade, coisa que eu não tenho aqui? Tá. Porque eu, lá no nosso lar, é mais ou menos um espírito próximo a nós. Tá. Então vamos só... Eu entendi. Vamos só entender o seguinte. O aerobus é um ônibus espacial. Gostaram? É um transporte utilizado no mundo espiritual para levar os espíritos e etc. E se é um transporte para levar espíritos, significa que esses espíritos não têm autonomia para se transportarem sozinhos. Então o aerobus, é porque eu falei aqui outro dia, e por isso que talvez você está se referindo. Eu citei o aerobus como uma mecânica no mundo espiritual, que o motor propulsor precisa de energia eletromagnética. Se é uma energia eletromagnética, nós temos aqueles que são os guias, os responsáveis para fazerem com que esse carro se movimente no mundo espiritual. Então, é uma coisa para aqueles que dominam a ciência, que são os motoristas, os mecânicos, numa linguagem terrena, não é? Como eles canalizam essa energia eletromagnética, é um assunto que o próprio André Luiz não entrou no mérito. Agora, se o André Luiz, se todos nós, não é, tivermos o privilégio de andar no aerobus, não é, de nos transportarmos, ou melhor, é isso mesmo, de nos transportarmos dentro desse equipamento, nós estaremos sendo conduzidos, porque ainda temos necessidades. Agora, chegará um instante em que os espíritos não necessitam mais nem desses equipamentos. Eles se deslocam no mundo espiritual através da força do pensamento, da chamada levitação. E que muitos aqui já fazem isso, só não se recordam. Porque quando dormem, os seus espíritos, os nossos espíritos, passeiam pelo mundo espiritual. E nós podemos, inclusive, viver experiências extraordinárias.
voar, perpassar os espaços. E até, diga-se de passagem, muitos dos nossos sonhos, muitos das nossas, os nossos ditos pesadelos ou experiências astrais, são frutos desta dinâmica do espírito lá no mundo espiritual. Mas eu não vou ficar muito por aqui não, porque senão a gente pode, para alguns, não satisfazer as necessidades. Não é mesmo? Vamos estudar, porque o assunto requer, possibilita muitas reflexões. Então, vamos pensar o seguinte, ou vamos acompanhar a resposta da seguinte maneira: que o véu se levanta para ele à medida em que se depura. Mas para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Ou seja, para que haja a revelação do que está oculto, é necessário que o espírito tenha faculdades, que ele tenha elementos, que ele tenha recursos para ser informado. Porque se ele não tiver, é igual, por exemplo, eu estou falando aqui sobre os deslocamentos no mundo espiritual. Eu perpassei o assunto, passou um pouquinho, o que eu disse? Mas vamos voltar para cá, porque senão o assunto pode não atender a alguns companheiros. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ficar discutindo aqui como que o espírito vai levitar no mundo espiritual, como é que ele vai ter experiências nesse ou naquele setor, se para uma grande maioria ainda eu estou concebendo a realidade do mundo espiritual. Eu estou começando a ter informações que existe o mundo espiritual e que é o ambiente que o meu espírito será acolhido quando eu desencarnar. Então já é uma grande informação. Agora, o que eu vou fazer lá fica extemporâneo, fica um assunto sem eficiência, sem eficácia. Captaram aí? Por que o nosso objetivo? Ele perpassa as informações espirituais, mas depois ele retoma um procedimento que tem a ver com o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Porque senão a gente fica num curso extremamente extemporâneo, que não vai ter produtividade nenhuma. Você vai sair daqui e falar assim, bom, e aí? Como acontece em muitos grupos filosóficos. O indivíduo vai lá, vai fazer um curso de terapias X, Y, Z, de experiências astrais e etc, etc. Aí costuma nos procurar para dizer assim, pô, valeu, aprendi algumas coisas, mas eu continuo no mesmo buraco. Eu continuo com as mesmas dúvidas do que remontam ao meu crescimento como indivíduo. Eu preciso ainda de verificar o que vem a ser realmente a proposta do Evangelho. Então, ou seja, é o que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Para que haja uma revelação, é necessário que nós tenhamos, portanto, condições de recebê-la. Com isso eu quero dizer para vocês que o estudo da doutrina espírita é um estudo que deve ser realizado com prudência, com paciência e com perseverança. Ou seja, busque, estude, frequente, participe dos debates, porque as coisas vão chegando devagarzinho. Não é isso, seu Murta? Nós podemos fazer uma reflexão. Como nós chegamos na casa espírita e como nós estamos hoje. Se a gente fizer esta análise, nós vamos verificar o tanto que nós já caminhamos. Mesmo que seja ainda uma caminhada muito tímida. Mas nós já caminhamos bastante. Não é, Dora? Não é verdade? É isso mesmo, Dora? Então tá bom. Então, podemos continuar? Bom, então agora a questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Não pode. O que vocês acham? Investigando cientificamente, o homem pode penetrar nos segredos da natureza? O que vocês acham? Então tá. Então vamos lá. Olha o que os espíritos responderam. A ciência lhe foi dada
para o seu adiantamento em todas as coisas. Então a ciência foi dada para o adiantamento nosso em todas as coisas. Ou seja, a informação, a aplicação, as respostas tem um papel extraordinário no nosso desenvolvimento espiritual. Por isso é que não devemos nunca nos dar por satisfeitos quando existe algum tipo de dúvida. E até vou mais. Quando um assunto estiver consolidado na sua intimidade, não fica satisfeito também, não. Continua pesquisando. Continua. Porque você sempre terá mais elementos para recolher e aprender com eles. É o que eu falo, por exemplo, com as pessoas que trabalham aqui na FEAC. Eu bato muito nessa tecla, não é verdade? Você é passista. Não se dê por satisfeito porque você fez curso, porque você leu aqui, leu aquilo, leu acolá. Vá mais. Porque quanto mais você procurar, mais a sua mente vai se ampliar. Mais a gente vai ganhar em dinâmica de trabalho. É o que os entendidos trabalham como elasticidade. Quanto mais você procurar, mais o seu campo se amplia. E à medida em que você amplia o conhecimento, você tende a qualificar o que você já tinha. Não sei se pegou lá. Hoje você sabe uma matéria. Se você continua pesquisando sobre essa matéria, o que você já adquiriu, o que você vai adquirir, já adquiriu, ele tende a ganhar qualidade na hora que você for aplicar. Só que quanto mais você continuar buscando, mais você vai ter elementos a serem trabalhados. Então vamos pensar o seguinte. A semana tem 7 dias. Certo? 7 dias. Essa unidade aqui, que foi, vamos dizer assim, eu vou classificar como o primeiro passo do aprendizado. Esse primeiro passo, eu vou pegar esse círculo e vou dividi-lo ao meio. Então aqui nós vamos ter 2 ângulos de 180 graus, não é isso, Dora? 180 graus. Vamos pensar o seguinte. Aqui foi o momento de você receber. Você recolhe. Esse segundo passo aqui, e dentro do movimento que você recolhe, você vai ter N experiências aqui no recolhimento. Você será guindado a pegar o elemento A que foi recolhido e transformá-lo no elemento B, quando você for aplicar. Então o A nunca será mais o A. Ele vai se projetar para uma equação de A mais B. Ele vai se agigantar no processo. Ou seja, aqui você sobe aprendendo, aqui você vai descer apreendendo. Eu falo para você, minha filha, lava a louça. Eu estou dando um elemento para ela, certo? Aí ela vai falar assim, lavar a louça? Ah, então tá, mamãe, eu já vi a senhora lavando a louça, eu sei que tem a louça, que tem o sabão, etc. Mas eu vou lavar a louça? Lave a louça, minha filha. Então, quando ela for lavar a primeira louça, não tenham dúvida que ela vai ter muitas dificuldades, não é verdade? Por quê? Ela vai deixar de operar num plano subjetivo para ir para um plano científico da operação. E essa subida, ela vai exigir, portanto, uma descida. Por isso que o Evangelho fala em ascensão, ou melhor, em evolução e involução. Jesus desceu, não desceu? Isso é simbólico. Ele veio, o verbo se fez carne,
e habitou entre nós. Um espírito de alta envergadura veio aqui habitar conosco. No momento em que ele desce, a descida dele significava para nós olhar para cima, porque ele está descendo. No momento em que a gente olha para ver a descida dele, quando você descer para a sua realidade, você nunca será mais o mesmo. Porque você viu uma grande luz. E essa luz, ela vai ter um símbolo importante. Ela vai ser um toque de estímulo para que você faça uma reconsideração do que você já possuía. Porque se eu estou chamando aqui do primeiro passo, na realidade não é um primeiro passo. Aqui é o primeiro passo de uma nova etapa, certo? Mas para você chegar no primeiro passo dessa nova etapa, é necessário a gente lembrar que nós estamos findando uma etapa anterior. Pegou lá? Ou seja, nunca a gente está começando do zero. Por isso é que essa indagação é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Aos espíritos estão assim, não é dado, nesse mundo. Nesse mundo aqui, não é dado conhecer o princípio daqui. Porque nós não temos alcance para ver como que começou o processo anterior. Porque muitas vezes é como que um véu chega aqui e tampona tudo que ficou para trás. Está difícil? Está dando para caminhar? Deixa eu dar um exemplo. A reencarnação. A reencarnação para nós é o início de uma nova etapa, certo? Que nós vamos passar por vários estágios. Nós não nos recordamos de como foi a encarnação anterior. Por quê? Porque se nós obtivermos a oportunidade de olhar muito para trás, nós vamos perder o foco de observar as etapas que teremos que caminhar vencendo, conquistando, aprimorando, trabalhando. Por quê? Porque nós somos ainda muito infantis. Agora, os espíritos que estão numa dimensão mais próximas da sabedoria plena, os espíritos sabem das experiências pregressas. Eles sabem. E eles têm exatamente a noção daqueles pontos que eles precisam de trabalhar, que ficou marcado na intimidade deles por conta da experiência anterior. No nosso caso, não. Porque imaginem, vamos dar um exemplo. Cadê o apagador? Imaginem, por exemplo, se a gente tivesse a informação que na etapa anterior, né, na etapa anterior, esse companheiro que está convivendo conosco, por exemplo, o seu pai, sua mãe, foram adversários. Ontem eles, de alguma sorte, te prejudicaram. Hoje eles estão te oferecendo tudo o que eles podem. Não é? Eles estão oferecendo carinho, conforto, abrindo mão da própria vida para dar uma base para os filhos serem criados. Por quê que eles estão fazendo isso? Porque eles têm um compromisso espiritual com eles mesmos, sabem que precisam de dinamizar cada vez mais o amor de cada um. E dentro dessa dinâmica do amor, o filho que vem lá da retaguarda, na realidade está sendo um prêmio, uma concessão do alto, para que você tenha a oportunidade de, dinamizando o seu amor, você envolva esse espírito que está reencarnando e de alguma sorte você reconquiste, você reconstrua, você projete, você estabeleça uma consolidação de um vínculo que está deteriorado, que foi maculado, que foi, vamos dizer assim, dilacerado por conta de uma opção que você fez no passado. Ok? Então os teus pais, eu
Estou colocando aqui agora a gente analisando os nossos pais. Os nossos pais, então, estão tendo a oportunidade de crescerem com eles mesmos, estarem bem conscientemente com Deus, ou seja, em paz, a partir do trabalho que eles estão realizando com os filhos. E, ao mesmo tempo, restabelecendo esse vínculo, reconquistando estes filhos. E muitas vezes esse procedimento é extremamente desafiador. Desafiador. Porque filosoficamente ele é lindo. Mas no dia a dia você está assim. Você está carregando água na peneira. A gente aqui de Minas fala muito isso, né, Marco? Você é mais novo. Mas assim, os antigos como eu, falavam muito isso no interior. Eu estou carregando até água na peneira. E olha, nem reconhece, não tem uns negócios assim? Olha, o indivíduo dá a vida pelo outro. E o outro olha, costuma até dizer assim, está fazendo mais do que obrigação. Não é assim? Fazendo mais, você é meu pai. Você é meu pai. Né? Outro dia eu vi um diálogo desse. O pai falou assim, pois é, meu filho, eu faço tudo por você. Ué, mas você é meu pai, é mais do que obrigação sua fazer. Eu falei assim, nossa, mas bateu assim, ó. Bateu assim na ferida, direto. Não teve nem perreps, né? Já foi logo. E ele achando que ele estava fazendo alguma coisa admirável. Quer dizer, ele estava se esforçando, né? Mas ao mesmo tempo cobrando, né? Olha o que eu estou fazendo para você. Aí do lado de lá a resposta não perde a viagem, né? Você é meu pai, você vai fazer mais que obrigação. Não é a tarefa dos pais? Quer dizer, como é que a gente fala, né? Tomou, bobão. Tomou, papudo. Foi falar demais. Deu aí? Por isso é que, inclusive, isso é um símbolo, né? Porque muitas vezes é uma fala solta, pode até ser na brincadeira. Mas no trato, na relação, existem muitas convivências que são muito complicadas. Porque as pessoas costumam dos dois lados. Né? Vamos pegar pai e mãe, do mesmo jeito. O pai está se esforçando e o filho também está se esforçando. Eles fazem de tudo para que o relacionamento seja um relacionamento mais adequado possível. Mas sempre tem alguma coisa que acaba dando errado. Então, quer dizer, não significa que em todos os casos existe apenas um investimento por um lado. Muitas situações o investimento está acontecendo dos dois lados. Mas na hora de sentar à mesa, que tem que olhar um no olho do outro, aí o que fala mais alto? O ranço lá de trás. Bate o olho e fala assim, gente, eu tento, mas alguma coisa me causa uma dificuldade muito séria. Quer dizer, aquela marca do passado ainda não foi resolvida. Ainda tem muito que trabalhar. Por isso que uma vida só não é suficiente para a gente poder reconstruir laços. E até chamamos a atenção, porque aonde que está bem, aquela relação que está, supimpa, esta relação, portanto, já está consolidada. A margem de erro ali, ou de dar problema, é quase nula. E geralmente são estas relações que acabam funcionando como quase que um esteio, quase que uma escora, uma bengala, uma viga, o que vocês queiram, para que na outra relação o indivíduo tenha combustível, ele tenha energia. Como assim? Tá lá, família, 4 pessoas. Eu vou falar aqui que aqui é a mãe. A mãe se relaciona muito bem com o filho. O pai se relaciona muito bem com a filha. Eu vou cruzar, tá? Vou colocar os dois homens se relacionando bem com a outra polaridade. Ok? O que não necessariamente é regra. Pode ser o inverso. Mas no caso, eu fiz aqui, confundiu. O filho, eu vou chamar aqui o filho, o pai, a mãe e a filha. Tá legal? Então, beleza. A filha se relaciona muito bem com o pai. E o filho com a mãe. Essa relação, por exemplo, do filho com a mãe é uma relação extremamente positiva.
Olha, os dois irradiam luz quando estão conversando. Mas a mãe, quando tem que tratar com a filha, o que acontece? Dá choque. Dá choque. Dá confusão. Por isso é que Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque a espada de Jesus, espada no Evangelho é até um símbolo da palavra. Espada é palavra, tá? Espada não é para... E é uma espada de 2 gumes. Muito interessante essa abordagem do Evangelho. Por isso que essa espada é até o símbolo da dinâmica de trabalho de Jesus. O prêmio que ficou consolidado para Jesus não foi a cruz? A cruz nada mais é do que uma espada fincada para a terra, não é assim? Então, a proposta do Evangelho é reorganizar o que está complicado. Então, Jesus disse que, naqueles tempos, o que iria acontecer? Uma grande divisão. Pais se voltando contra filhos, filhos contra pais. Estão lembrados da passagem do Evangelho? Nora, sogra, uma confusão. Mas, na realidade, a gente pode levar isso para uma análise social dos tempos atuais, por exemplo. Muita confusão. Porque essa época se caracteriza como uma época de ajustes profundos. Se antes a gente tinha a opção de evoluir consciencialmente ou não, nos dias atuais não temos mais opções. Olha o que eu vou dizer. Ou vai, ou vai. Não tem jeito mais de falar assim, deixa para a próxima encarnação. Não tem. Porque a própria dinâmica da vida está extremamente exigente. Todos nós estamos sendo aferidos em todos os setores da sociedade. Tá? Todos. Não tem ninguém que pode dizer na Terra que está flapé, que está assim, light, diet, que está assim, na maré mansa. Não tem. Numa boa. Não tem. Todos estamos passando por muitas dificuldades. Porque esse período, conforme Kardec nos apresenta, é um período, portanto, de definição. É um período de uma seleção do joio e do trigo. E essa seleção, ela se dá em nível íntimo. Então, se o indivíduo não toma jeito, daqui a pouco ele surta. Ah, ele foi avisado de todo jeito, não teve jeito, um derramezinho nele. Assustaram? Não, olha, ele foi avisado, não tem jeito. Alguém entrou na casa dele de madrugada para pegar alguma coisa emprestada com a arma na mão. Ele foi avisado, mas ele não quis escutar. Aí daqui a pouco a família está destroçada, né? Daqui a pouco ele está sozinho. Daqui a pouco todos nós seremos ou estaremos numa condição desagradável de sermos obrigados a fazer uma avaliação. Entendeu aí, Sandra? Todos que estão na Terra. Desde aquele indivíduo que você olha para ele e acha que ele está caminhando alienado, um andarilho. Que existem muitos que estão aí, por sinal, nas ruas, que abandonaram a sociedade, surtaram, não querem mais saber. Outros fizeram isso porque estão doentes. Não vou entrar no mérito. Mas se você pesquisar, até aqueles que estão fora de um contexto de pressão, de família, de rotina, etc., estão passando por um processo de aferição. Você levantou a mão, amigo? Pode falar, vem cá, senta aqui conosco. Pode falar. Posso? Pode falar. Algumas semanas atrás, numa quarta-feira, teve uma palestra aqui no FIAC e o senhor tinha falado sobre o tema de lei de justiça, amor e caridade. Sim. Explicando até a questão de uma sequência. Lei de... Nesse caso que você deu exemplo, que acontece
das famílias, talvez se tivesse mais amor, poderia ser resolvido. Mas depois que ele fez essa palestra, eu fiquei pensando, será que para não chegar nessa parte do amor, esse amor genuíno, não seria antes passar pela justiça? Porque eu acho que a gente está passando uma fase que a gente está aprendendo ainda a justiça. Então, acho que para falar até sobre questão de amor, de entendimento, será que a gente tem que aprender a ser justo primeiro? Amigo, a sua pergunta, seu nome, por favor? Tiago. Tiago, você acompanha os trabalhos no Facebook, nos blogs? Acompanha? No chat? Tiago, valeu, Tiago, obrigado. Aí, o Tiago faz parte do chat, não é? Da rede amigo. Aquela em casa estava quente hoje. Aí o Tiago, que participa do chat, hoje ele não ficou em casa porque está quente. Senhor Jesus, o aquecimento é favorável. Vamos lá, estou brincando, viu, Tiago? O Tiago está perguntando sobre a questão da lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Eu não gosto de tratar caridade como lei, não. Mas vamos lá, para ficar bem sintonizado com a doutrina espírita. Ok? Porque não existe uma lei chamada caridade. Tá? A lei é a lei amor. E a lei de amor, que é uma só. Só existe uma lei no universo. Porque só existe um Deus. Deus é único. Ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, e aí vai. A gente estuda isso com Kardec, no livro A Gênese. Então, se ele é um, e ele é perfeito, ele não precisa de leis. O universo é regido por uma lei. A lei de amor. Que tem as suas especificidades. Dentro de um contexto evolutivo, dos sistemas, da matéria. Vamos falar da matéria, que aí engloba. E a própria jurisdição da evolução espiritual dos indivíduos. Então nós temos graduações. Então, filosoficamente, a gente costuma dizer sobre a lei de circunstância. Nós falamos sobre... Porque toda causa gera uma circunstância. E, por sua vez, gera uma necessidade. Então nós temos sempre que avaliar, analisar a vida sobre essa ótica da dualidade. A dualidade, porque nós temos a unidade, a unidade que é a unidade divina. Nós temos a lei de dualidade, que eu vou chamar aqui de espírito, vou chamar de matéria, mas eu vou falar das facetas do dia, da noite, da polaridade ativa, passiva, homem, mulher, César, Deus, Mamon. Deu? Eu estou falando de facetas. Lembra que eu falei da evolução? Por etapa? Ciclo. A evolução ela é mensurada pelos ciclos. E cada ciclo, ou seja, cada etapa, cada tempo, esse tempo, ele se biparte dentro dessa lei de unidade. Aí eu vou dizer mais, para colocar mais elemento na intimidade de vocês. Então tem um tempo de semear e tem um tempo de colher. Deu aí? Tem um momento em que você sai de você mesmo. Mas depois que você sai de você mesmo, você tem que retornar para dentro de você. A reencarnação é sair de dentro. É pôr para fora. A gente vem para cá. Você desce, você mergulha. Mas você depois retorna. Porque você não pode permanecer, porque você tem que ver o outro lado. Estão entendendo o processo? Hoje você está dentro de um ciclo que envolve, por exemplo, relações, família, amigos, etc. Então, qual que é o nosso grande desafio hoje? Tomar consciência da nossa posição nestas circunstâncias da vida. Então, a gente chega em determinada etapa da nossa vida, principalmente nós, assim, que estamos quase desencarnando, mais velhos, entendeu? Você olha para trás, você fala assim, passou numa velocidade incrível. Quarta-feira, quem estava aqui? Você estava lá dentro.
Tinha um senhor, Dona Mita estava aqui, tinha um senhor que estava aqui conosco, você também estava aqui, a senhora. Aí eu perguntei para um vovô que estava ali, né? Eu posso chamar o senhor? Pode. Quantos anos o senhor tem? Aí ele emendou. 85 virada. Aí ele falou com muita alegria. Aí eu virei para ele e falei assim, fala para mim o senhor que tem 85 anos. O senhor não se sente ainda, na sua intimidade, a sua mente, o senhor não se sente ainda com 18 anos? É lógico, meu filho. Ele ia me deixar mentir? Lógico que não. Mas eu estava brincando com ele, porque a dinâmica, vou perguntar aqui para o senhor Murta, o senhor com seus 69 anos, gostou? O senhor não se sente ainda mentalmente com a mesma desenvoltura de 18 anos de idade? O corpo é outra história, mas a forma a performance da mente, analisar, etc., é a mesma, porque o espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo. Eu não consigo mais jogar futebol com um menino de 18 anos. Não é verdade? Por quê? A fase do condor, ela já se estabeleceu. Você conhece o pássaro condor? Condor aqui, condor aqui, condor acolá? Quer dizer, não dá. Mas eu quero dizer o seguinte, então tem um momento que nós, encarnados, a nossa etapa foi de investimento. Preparação. Passou essa etapa da preparação, nós entramos numa etapa de, vamos dizer assim, de atuação. Nós somos para o mercado de trabalho. Vamos falar do mercado de trabalho que dá para entender melhor. Aí depois que nós nos empreendemos uma série de procedimentos, aí depois nós somos para uma outra etapa, a etapa da consolidação. Aí depois uma outra etapa, eu estou resumindo aqui, até chegar num ponto que nós já estamos aposentados. Nós já estamos vivenciando um processo de, vamos dizer assim, de colher os frutos semeados. E eu estou falando em nível íntimo, tá? Não estou falando da maravilha de colher o SM. Salário mínimo. Não estou falando disso. Eu estou falando que chega um momento da sua vida, numa idade mais à frente, que você vai estar numa condição extremamente melhor do que você vivenciou quando numa etapa anterior. Porque agora você chegou num plano que o seu entendimento da vida é muito mais amplo do que quando começastes. Deu aí? Então, esta experiência que o espírito adquire já está, então, portanto, caracterizando para ele uma outra faceta. Então, se eu pegar o ciclo de uma encarnação e dividi-la no meio, eu posso dizer, então, que foi o primeiro momento, semeadura. O segundo momento, colheita. Deu aí? E dentro desse processo de semeadura e colheita, que eu estou dividindo aqui, vamos pensar, 70 anos, eu vou até 45 e mais 45. 70 anos tá bom para desencarnar ou querem mais? Dona Eustáquia, só quer... Aí, a Dona Eustáquia é boba. Você quer mais um tiquinho? 76 e 8 meses, tá bom? Tá. Mas tá bom. Não. Tem mais reunião semana que vem. Pode deixar. O senhor vai receber uma prerrogativa para ir até 79. Mais 4 anos de FEAC. Fechado? Beleza. Mas eu quero dizer pro Tiago que o que eu falei, agora eu vou derrubar tudo. Apaga tudo. Eu vou dizer para você que em cada ciclo da sua vida, você tem uma etapa de semeadura e uma etapa de colheita. Cada ciclo. Esquece o todo. Vamos falar agora de etapas. Então, em todas as etapas, nós somos convidados para operacionalizar no campo da justiça e no campo do amor. Por um mecanismo que eu vou utilizar aqui para adequar o contexto, chamado caridade. Quando criança, a caridade que nos envolveu. Caridade no sentido de misericórdia. Nós fomos acolhidos de alguma forma para começar o aprendizado. Então, é uma misericórdia que veio de fora para dentro. Colocou cada um de nós num berço.
nos envolveu em panos, como na manjedoura. É tão bonita a passagem, né? Maria deita Jesus na manjedoura e cobre ele com panos, envolve-o com panos. Isso é lindo. É a misericórdia que adequa, é a misericórdia que ajusta, é a misericórdia que cuida de acordo com a necessidade. Pegou aí? Para que eu possa, dentro desse manto espiritual, não é místico não, dentro desse envolvimento vibratório, energético, de amor, eu possa potencializar o senso de justiça dentro do meu coração. Então, eu não posso discutir amor sem perpassar a senda da justiça. Só que é necessário a gente diferenciar o que é justiça divina e justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, que nós estamos dentro desse contexto, reencarnados, estamos lidando com justiças, ou com injustiça, como queira. Nós estamos num estado de direito, não é esse o termo, Cláudio? Um estado de direito, que se avalia causa e que se avalia efeito. Toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Foi assim que Allan Kardec descobriu a realidade do mundo espiritual. Causa e efeito. Essa semana eu conversava com a minha filha. Ela falou assim: papai, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe que todas as minhas amiguinhas na escola estão assistindo a novela, como é que chama? Você está agarrada lá, você viu? Quando reage rápido assim, porque não perde um capítulo. Ah, eu também gostava dos meus tempos que eu podia assistir novela, era tão bom. A minha época era Janete Claire, né? Janete Claire, Irmãos Coragem, etc. Selva de Pedra. Selva de Pedra com a namoradinha do Brasil, a Regina Duarte e Francisco Coco. Não foi essa nova versão aí, não. Mas continuando, a minha filha falou assim: ô pai, o senhor sabe que todas as minhas amiguinhas da escola, e ela tem 12 anos, assistem a novela das 6? E elas vêm me perguntar, papai, sobre reencarnação. E eu olhei assim, falei assim: ó, o negócio tá pegando fogo, tô gostando. Mas, ô papai, elas me fizeram uma pergunta que eu não soube responder. Eu falei assim: qual, minha filha? Por que as pessoas, a maioria das pessoas, pelo que a gente vai entendendo de números, né? Porque a maioria lá na sala, não acredita na reencarnação. Lá na minha sala o povo está começando a acreditar em reencarnação por causa da novela, papai. Mas por que eles não acreditavam antes? Vai explicar, né? Aí você se ajusta na cadeira. Aí eu virei para ela e falei assim: o que você acha? A melhor forma de responder. O que você acha? Isso se chama maiêutica, socrática, né? A pergunta vem e você devolve, porque o aprendiz é que ele tem que elaborar melhor. E o grande lance é ele descobrir a resposta. Você só facilita. Aí ela disse assim: ah, papai, é porque eles não tiveram pessoas espíritas para ensinar? Eu falei assim: não, filho, não tem nada a ver. Porque existem pessoas que acreditam na reencarnação e não são nem religiosas. Mas como assim? Isso a gente não aprende só no centro espírita? Eu falei assim: não. Na realidade, reencarnação é uma coisa que o espírito vai aprendendo a cada encarnação que ele vai tendo. Como assim? É porque quando a gente reencarna, a gente passa um período aqui e a gente desencarna, nós vamos chegar lá no mundo espiritual e vamos tendo a oportunidade de avaliar tudo que nós fizemos. Aí você vai, inclusive, verificando, colocando na balança o que foi bom, o que não foi bom, o que foi importante e aquilo que precisa de ser reparado. Algumas coisas que você fez que não te satisfez. Então, como que nós vamos fazer quando estamos diante de um equívoco, de um erro que nós cometemos? O grande lance é ter uma oportunidade de você ajustar o que ficou errado, não é assim? Aí ela falou assim: mas eu vi que ficou ainda vago, eu disse assim: pois é, minha filha, então eu quero dizer para você o seguinte, que
os conceitos de Deus, a ideia do divino, da espiritualidade, ela não é um movimento que a gente assimila de fora para dentro, apenas. É necessário que o espírito tenha maturidade para ele, quando ser tocado sobre esta verdade, ele sensibilize e passe a observar com outros olhos. Não sei se deu lá. Isso é um pensamento de Allan Kardec. A doutrina espírita não é uma doutrina de concepção de fora para dentro. Por isso, Kardec falou assim para os espíritas: não vos preocupeis em sair fazer proselitismo. Não preocupeis em sair por aí falando para todo mundo de reencarnação. Porque não é assim que funciona. Se o indivíduo não está preparado, ele vai te chamar de doido, de chato. E posso dizer com toda tranquilidade? Com razão. Porque observemos quanto tempo que nós demoramos para assimilar determinado conteúdo. Eu não estou nem falando de doutrina espírita, não. Porque aqui nós temos pessoas aqui que têm décadas de espiritismo. E décadas de espiritismo não significa termos condições de fazer determinadas coisas que ainda a gente não faz. Não é isso, dona Nilce? Você está aqui, vamos ser prático. Talvez toda reunião alguém vai falar sobre caridade. Porque nós estudamos o Evangelho. O Evangelho propõe caridade, não propõe? Justiça, amor e caridade. Essa tríade, ela na realidade é uma trindade que tem uma essência só. É uma unidade. É uma proposta só. Então, a justiça, ela tem faceta do amor. O amor tem faceta de justiça. Porque a caridade é a justiça e o amor operacionalizado. Vocês estão se recordando do Livro dos Espíritos sobre os caracteres do homem de bem? O homem de bem, os Espíritos apresentam como o referencial para que a gente possa conquistar. Qual a característica do homem de bem? É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Em todos os momentos da sua vida, ele está perpassando a justiça, o amor e a caridade. É fácil encontrar esse homem de bem por aí? É fácil? Não é. Por quê? O nosso planeta, num contexto de fora, social, ele apresenta para nós tantas inconsequências, tantas contradições. A nossa mente é preparada, ela é formatada para vivermos como homens finitos. A nossa educação não prepara o nosso ser para sermos infinitos. A nossa educação, ela não nos remete para uma vida espiritual. Ela nos massacra para termos uma vida material. E isso começa dentro de casa. Isso começa dentro de casa. Com os próprios pais disputando quem gosta mais do menino, de quem o menino gosta mais. E nós adulteramos. Eu dou o bico. Tá vendo como é que mamãe é com você? Papai não dá. Quando eu dou o bico, é diferente, meu amigo, de você ir lá no poder público e encher a sacola? Estou sendo corruptível, corruptor, do mesmo jeito que aquele que está tirando dinheiro da boca de muita gente aí fora. Captaram o que eu quero dizer? Por isso que nós devemos tomar cuidado sobre a crise moral que está lá fora, a gente achando que o processo que está instaurado lá é o causador do nosso sofrimento. E na realidade o que está acontecendo lá fora é o efeito de uma causa que parte
de nós mesmos. Porque a nossa mente, ela é formatada para uma competição. Competição. Vocês imaginem dois espíritos que reencarnam como filhos de uma família. Lembra aquela família que eu contei aqui? Então, o filho tem afinidade com a mãe. A filha tem afinidade com o pai. Eu gosto do 4, que aí dá uma conta exata, né? Mas isso é simbólico, tá? Então, se, por exemplo, o filho tem afinidade com a mãe e o pai com a filha, querendo ou não, as expressões do dia a dia acabam incentivando algum tipo de disputa, de cobrança. Este circuito de antagonismos, de dificuldades de relação, ele mesmo já é um fator que nos aprisiona no contexto do mundo material. Porque não é trabalhado dentro dos lares as questões que permeiam esse tópico, esse assunto que a gente está falando. Os pais não conversam com os filhos sobre isso. Que é melhor não tocar. E quando eu falo é melhor não tocar, significa que existe uma infantilidade emocional. Já viu aquela pessoa que fala assim, conversa esse assunto comigo, não, que eu não dou conta. Quando ele fala isso, na realidade está fugindo de uma realidade, concorda? Então, dentro das famílias não existe o evangelho. Eu estou falando de uma forma generalizada. Que toda generalização, ela é destituída de autoridade. Mas é para a gente entender apenas o contexto. Mas na prática não se vê uma discussão espiritual dentro das famílias. Até o trato dos pais com os filhos são tratos passionais, emocionais, cobrança, exacerbação de vaidades. Costuma a filha e a mãe, a filha e a mãe, no passado terem sido, por exemplo, duas amigas que disputavam disputavam um Anthony Quinn. Ué. Omar Sharif. Vicente Celestino. O que vocês acham? Aí apelou, né? O pessoal não sabe o que é homem bonito, né? Isso é só para brincar com a turma. Aí o que acontece? A coisa não acabou muito bem. Mas faz de conta que esse Omar Sharif acabou encontrando um romance lá na Arábia e deixou as duas aqui a ver os navios, né? Porque ele partiu, ele só passeou aqui pela América do Sul, depois voltou para o Egito. Mas a disputa que caracterizou esta relação, ela se expressa hoje aqui na condição de mãe e filha. Mãe e filho. Mãe e filho. Aí você vê desde os primeiros movimentos, no início anjinhos, né? Anjinho para cá, mamãe para lá, mas daqui a pouco começa. Daqui a pouco elas estão brigando até por causa do batom. Está lá a menininha de 15 anos, a mãe com 40, mas na realidade os diálogos são diálogos de duas adolescentes. Deu aí? Isso é o passado. Eu estou colocando isso aqui para a gente verificar um pouquinho de como o próprio sistema que nós nos vinculamos no passado, que foi um sistema extremamente envolvente no que remonta às coisas da Terra, ele também é um contributo para que a gente mantenha os pés bem fincados no chão, bem presos às questões materiais. Marco Aurélio, o chat. Vamos ver as participações. Abre o microfone. A Rubenita, ela vai num tema aqui, o seguinte... Rubenita da Bélgica, um grande abraço para nossa amiga. A questão do que a gente fala que o espírito não envelhece, né? Aquele exemplo que você deu das pessoas, né? Quando a gente pergunta que a pessoa, né, tem 80 anos, mas está com a mente de 18.
Aí ela está dizendo o contrário. Ela fala, se ele não envelhece, porque quando alguém desencarna jovem, a gente fala, não, mas o corpo dele é jovem, mas ele é um espírito velho. Mas aí eu já emendo dizendo, né, no caso é porque ele está com... Né, a estrada dele já é longa, né? A gente tem que só separar. É natural que a gente diga isso. Até nos nossos diálogos, né? Fulano é um espírito velho. Mas isso é uma força de expressão, né? É linguagem. Quando se fala ele é um espírito velho, geralmente se está tentando fazer uma referência a uma condição de mais experiência desse espírito. Ou de mais infantilidade desse espírito. Aí já não é uma questão cronológica, tá? Por isso é que a gente costuma dizer que existem muitos idosos, não são poucos não, existem muitos idosos que são crianças. Que costuma o neto ser mais experiente do que o próprio avô. Não sei se deu lá. Como existem, e esses que são crianças hoje, um dia eles vão ser avós. E quando eles chegarem a ser avós, eles vão ser avós, né? Eles serão espíritos idosos, mas com uma grande bagagem. E isso na família nossa está cheio de exemplos, não é verdade? Aqueles vultos que deixaram grandes exemplos, né? Existem jovens, e nós estamos vivendo um momento muito interessante, espíritos reencarnando com muita lucidez, maturidade. Hoje eu vi um depoimento de um companheiro narrando o seguinte, que a mãe é babá, trabalhando numa casa, e a mãe contando para ele que estava impressionada. Como na família que ela trabalha, os meninos de 9, 10, 12 anos, com uma consciência ecológica, que eles falam de sustentabilidade, não é isso? Tem que fazer uns upgrades com vocês aí. Esses conceitos de sustentabilidade extremamente elaborados, enquanto os pais, com uma dificuldade de entendimento que é uma coisa assim, assustadora. Um exemplo que ela contou, o pai tem mania de lavar o passeio da casa dele todo dia. Moram numa casa muito grande, uma casa de esquina, né? Portanto subentende-se que tem um passeio grande em derredor, e todos os dias o pai, né, pega a mangueira e lava o passeio. E todos os dias a filha dele, de 9 anos de idade, fala assim, papai, o senhor está acabando com a água do planeta. O senhor está ficando velho e vai morrer. Quem vai ficar sem água sou eu. Ora bolas. Ora bolas. Essa criança aprendeu isso apenas na escola? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Ela só teve uma informação que, diga-se de passagem, são extremamente importantes, né? A escola, mas eu estou falando de lucidez, de um filho falar assim, papai, vamos ajudar aquele indivíduo que está ali passando fome na rua? Por que uma criança fala isso? E existem casos que os pais falam, não, é que ele vai trabalhar. Então, a criança pode até ser moldada para mudar isto, não pode? Ela tem lucidez, mas ela pode viver num sistema tão complexo que ela pode reposicionar, ou seja, ela pode estacionar naquele ponto que ela já apresenta uma certa garantia para uma vitória no futuro dentro de uma concepção de justiça. Não sei se deu lá, Tiago. Por isso é que falar de justiça, nós temos que trabalhar com muita calma, porque o senso de justiça, ele é desenvolvido no espírito à medida em que o espírito vai se depurando. Por isso é que no Livro dos Espíritos tem alguns assuntos que nos deixam assim, puxa vida, a gente fica embasbacado. Então Kardec, por exemplo, lá no assunto, na lei de destruição, ele fala sobre a guerra.
Aí tem 2 indivíduos lá, quem está na guerra, guerra é matar ou morrer, não é isso? Então, com aquela ideia até de preservação, tem gente que está tirando a vida do outro. Aí fica lá no fronte. Aí Kardec pergunta mais ou menos assim para os espíritos: mas como é que fica o espírito, a condição do espírito que está ali, obrigado, ele foi convocado para a guerra, ele está ali obrigado, tendo que dar tiro, ele está tirando a vida do elemento lá, do outro espírito. Como que essa ação é tratada quando ele desencarnar? Certo? Pegaram lá? Aí os espíritos respondem: toda a ação é avaliada pela intenção. Pela intenção. Pela dose, por exemplo, nesse caso, de crueldade. Está sendo acionado a preservação do indivíduo? Ele está assim: meu Deus, como é que eu vou fazer aqui agora? Ou então ele está assim: ai, aquele ali eu pego, mas eu vou pegar de jeito que vai sofrer. Pegar lá o raciocínio? Então, observem bem, então, a dose de crueldade, ou seja, que vai envolver esse sistema que você tocou. Justiça. Por isso, Tiago, que o Emmanuel, certa feita conversando com Chico Xavier, ele disse assim, que existe, ele foi questionado, aliás, por uma pessoa, através do Chico, e deu a resposta. Como é que ficava essa questão da justiça divina perante a misericórdia de Deus? Aí o Emmanuel respondeu que a justiça divina é misericórdia plena. Olha para vocês verem. Justiça divina é misericórdia. Aí é necessário fazer uma diferença entre justiça divina e justiça dos homens, que eu interrompi lá atrás e agora eu voltei. Estava congelado aqui. A justiça dos homens cheira violência. A justiça divina apresenta-se com misericórdia. Observem bem o momento que a gente está vivendo. Vamos falar, não é a tônica, mas é necessário até para a gente fazer uma associação. Nós vivemos num país, que é um país que tem uma missão principal de oferecer contributos de espiritualidade para o planeta. E isso não é pretensão, não. Isso é compromisso, isso é tarefa. Então, o Brasil tem a missão de exportar evangelho. Agora, não é evangelho de religiosos, é evangelho de comportamento. Porque existe a religião dos homens que se pauta em teologias, cartilha, dogmas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A religião pura e imaculada é religião intuitiva. Ela prescinde de cultos, de ritos, de líderes, de religiosos. A religião essencial é aquela que sai do coração e que retorna para o coração. Vou ficar por aqui. Então você pode ser um ateu, não acreditar em Deus, mas você expressar a vontade de Deus com muito mais limpidez do que aquele que vive com a toga de religioso, independente da religião, ok? Ele é o ateu que eu estou me referindo, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, ele vive a lei de justiça, amor e caridade em plenitude, então ele é um homem de bem. A religião que nós estamos procurando, ele não precisa, porque ele já vive, ele já incorpora. Deu aí? Agora, ai de mim se eu não estiver aqui. Eu me perco. Porque eu ainda estou distante desse sentido aqui de justiça, amor e caridade. Então, observemos. Nós vivemos num momento, no nosso país, que tradicionalmente é um país pacífico, que tem uma marca, que possivelmente nós estamos resgatando ela agora. Quando nós estabelecemos uma dificuldade com o povo portenho. Isso é uma marca do Brasil. A história com a África, com os negros, ou com os índios, é um contexto cultural, social de época,
Então não pode ser classificado como um karma. Não sei se deu lá. Porque a escravidão, ela era um contexto vigente. Vamos falar assim, certo? Então não foi o Brasil que escolheu. Foi o contexto daquela época. Fiz-me claro? Ok. Dentro desse contexto, com o passar do tempo, a partir do que a gente observa das revelações espirituais, embora sabendo que tudo está o destino está na mão do Senhor, mas o Brasil estabeleceu um Estado republicano quando ainda não tínhamos maturidade para isso. Quando se estabeleceu a democracia nesse país, nós também vivíamos um momento de infantilidade. Se falar isso para os políticos, para os idealizadores, vão nos chamar de malucos. E podem até, conforme a Constituição, nos colocar na cadeia, porque está na Constituição. Falar ou exaltar o regime anterior. Você sabia disso? O regime militar. Porque o Estado da democracia é soberano. Eu não estou discutindo isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós vivemos num país dito democrático, que na realidade vivemos num contexto ditatorial. Não é uma democracia, porque não temos maturidade para viver a democracia. Mas que regime ditatorial é esse? É aquele regime do eu quero para mim. E se eu estou no poder, eu faço de tudo para que haja um benefício pessoal em detrimento dos outros. Essa confusão ficou tão generalizada que hoje nós vivemos num país que perdeu o rumo, que perdeu a direção. E que aqueles que estão no poder não vão abrir a mão de perder o poder, porque é característica do mundo materialista. Luta-se para assumir o poder. E ao assumir o poder, luta para não perder o poder. Deu aí? Aí vocês fazem a seguinte pergunta, que eu faço: aonde vai parar esse nosso país? Temos feito muitas preces. Muitas preces. Porque para organizar esse país, haverá necessidade de muitas gerações pagarem um preço muito alto, até que a casa se organize. Porque, inclusive, fomenta-se até a ideia de uma intervenção pela força, para haver uma tomada de poder, ou rédea no sistema. Então eu estou abrindo essa reflexão para vocês, porque ela apresenta nuances muito delicadas, muito complexas, que muitas vezes nós, diante de um contexto de tantas informações, de tantas mentiras, muitas mentiras, você hoje não pode dizer se a fonte é fidedigna ou não. Mas o que fica caracterizado, o que está dito e posto, não é assim que falava antigamente? Está na mesa, é que a desordem social se instaurou. E que a crise é uma crise moral. E é muito interessante porque na passividade desse povo, as coisas vão acontecendo e cada vez tomando mais corpo, e você não vê nada acontecendo para mudar o status quo. Amigos, isto é a representação da queda do poder imperial. O materialismo está ruindo no Brasil e em todos os países do nosso planeta. Por quê? O próximo milênio vai ser um milênio de profundas transformações na área do espírito. Como muitas transformações nós tivemos, por exemplo, no último século.
quando o homem, hoje, atingiu o grau máximo de intelectualidade, de poder informativo, persuasivo. Mas quando se chega no ápice, significa, dentro daquele mecanismo que eu falei, de ascendência e de descendência, nós vamos verificar o materialismo ruindo. E o que vai ser valorizado? O que vai ascender? O espírito. O próximo milênio será o milênio da consciência crística. Será um milênio em que a justiça vai ganhar espaço, querendo os homens ou não. O amor será a estrela guia direcionando os corações. Infelizmente, corações que estão se despertando debaixo de muita dor. Porque se semeia vento, colhe tempestade. Se estamos passando por tantas dores, por tantos problemas, porque foi esta a nossa opção no ontem. E chega num momento, meu amigo, que o próprio Espírito grita dizendo: basta. Basta de mentira. Basta de ilusão. Basta de fome. Basta de carência. O Espírito suplica só por amor. Porque a única força, é a única causa que promove o bem, a vida, é o amor. E Jesus esteve entre nós para silenciosamente nos apontar o caminho, apresentar a verdade e dizer: só assim haverá vida, vida, vida imanente, vida presente, vida irradiante, vida que salva, que cura, que inspira. Agradeço, Marco Aurélio, a presença de todos os irmãos no chat. Agradeço a presença de todos vocês que carinhosamente acompanham o estudo nas sextas-feiras. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, a todos os amigos da FIAC que se encontram em seus lares, aqui das terras das Gerais, esse solo que tem a missão de irrigar. É tão triste dizer, né? Minas, a caixa d'água do planeta, do país, aonde estão as nossas fontes. Mas essa realidade, Minas precisa de incorporar no sentido de oferecer a filosofia do Evangelho para o Brasil, para que a gente possa, com um comportamento evangelizado, contribuir para um planeta mais equilibrado, aonde a fonte da água possa saciar a sede para sempre. Porque se ficarmos buscando apenas na fonte de Jacó, como Jesus diz para a mulher samaritana, continuaremos com sede. Mas a sede do bem, ou melhor, a fonte do bem, ela resolve as nossas carências para sempre. Muito obrigado a todos, e assim me despeço,